Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e te pedir que fique em pé e abra o Salmo 119, que é o salmo que tem sido exposto nesses dias. Salmo 119, do versículo 73 até o 80. Salmo 119, de 73 a 80. Esse é o maior salmo da Bíblia, na verdade o maior texto da Bíblia, mas a gente vai expor uma pequena porção dele, e eu espero que, como esse texto tem me abençoado nesses dias, possa abençoar a vida de vocês também. Assim diz o salmista: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Pode sentar, irmão. Eu estava falando com a Juliana que o pastor André leu alguns versículos da Bíblia que estão lá em Marcos. Eu falei, não é possível, nós não combinamos absolutamente nada, e ele está lendo um versículo que é central, um conjunto de versículos que é central para a gente compreender esse texto. A gente só consegue entender esse salmo em profundidade se a gente avançar um pouquinho no tempo e for até a época que Jesus pregava o evangelho nas ruas empoeiradas ali de Israel. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, que está registrado a partir do versículo 35, registra um episódio que, embora tenha ocorrido com os discípulos, mas parece um raio-x que revela o conteúdo do nosso coração quando a gente passa por alguma aflição, quando a gente passa por algum problema. Nesse episódio, Jesus disse aos discípulos: olha, vamos tomar o mar e vamos para outra margem do mar da Galileia. E os discípulos prontamente obedeceram, pegaram o barco e rumaram para outra margem. Mas quando eles estavam no meio da viagem, subiu um grande temporal de vento e o mar ficou agitado. Quando o barco estava para se encher de água, os discípulos começaram a temer por sua vida. E o Senhor Jesus Cristo estava dormindo na popa do barco. E aí os discípulos apavorados foram lá e acordaram o Senhor Jesus e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? É como se eles dissessem: mestre, nós obedecemos a sua palavra, saímos de uma margem, estávamos certos que ia chegar até a outra. Agora nós estamos aqui no meio da tempestade, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não se importa conosco. Foi o Senhor quem disse. Estamos debaixo da palavra do Senhor. Por que nós estamos passando por isso? Essa pergunta colocada para os discípulos, que eu estou refazendo e reformulando de várias maneiras, ela de certa forma revela o conteúdo do nosso coração quando a gente está diante de situações parecidas. No meio da tormenta, muitas vezes, a gente pergunta: Deus, onde está o Senhor? O Senhor por acaso se esqueceu de mim? Deus, eu não estou te entendendo. Por que o Senhor não me responde? O Senhor não se importa mais comigo? Às vezes o nosso coração vai ainda mais longe. E como Asaf, no Salmo 73, revelou que ele quase se afastou de Deus. Muitas vezes nós fazemos como Asaf, a gente quase se afasta de Deus. E sabe o motivo que Asaf quase se afastou de Deus? É que ele vivia uma vida piedosa, uma vida debaixo da palavra de Deus.
e vivia um sofrimento que parecia não ter fim. Daí ele olhava para a vida dos impiedosos, ele olhava para a vida das pessoas perversas, e elas estavam prosperando, e ele não entendia. E ele questionava: Deus, onde está o Senhor que não vê isso? Muitas vezes a gente pensa da mesma forma. A gente formula assim: Deus, como é que pode? Eu, ou o irmão André, ou o Gabriel, ou o Mateus, ou a Adriana, como é que a gente está passando por tanto problema, Senhor? E tanta gente ruim aí, está tranquila, está se dando bem? Esses questionamentos, irmãos, eles revelam uma questão teológica que tem afligido tanto crentes como não crentes, porque a gente ouve essa questão em vários lugares. Às vezes, num programa de entrevista, depois de uma catástrofe, a gente ouve a seguinte questão: se Deus é bom, se Deus é justo, por que Ele permite que pessoas boas sofram? Você já se perguntou isso? Eu já, várias vezes. Não foi uma vez só. E a gente fica sem respostas. A gente muitas vezes fica sem saber. Mas quando a gente vai para essa passagem do Salmo 119, ela pode nos ajudar a enxergar o sofrimento de uma outra perspectiva. E, de certa forma, pode nos ajudar a calibrar a maneira como a gente reage à aflição, a maneira como a gente reage ao sofrimento, a maneira como a gente lida com essas situações difíceis, onde a gente pergunta: onde está Deus? Vamos examinar o que o salmista nos diz e vamos ver que ele tem muito, muito a nos ensinar. A primeira coisa que o salmista nos ensina é que o sofrimento revela a nossa teologia. E muitas vezes a nossa teologia não é bíblica. O sofrimento muitas vezes ele revela a maneira como a gente enxerga Deus e a maneira como a gente se relaciona com Ele. E se tudo vai bem conosco, a gente diz assim: Deus nos ama. Se as coisas vão mal, a gente começa a pensar: Deus esqueceu de mim. Parece que a nossa visão de Deus, ela é regulada pela forma como a gente enxerga a ação dele quando a gente está diante de uma tormenta, quando a gente está diante de um problema. Às vezes não parece que a gente quer se relacionar com Deus, mas a gente quer se relacionar somente com as mãos dele. As mãos potentes dele que têm poder para agir. E como crianças mimadas, que não sabem lidar com o não, a gente fica toda hora questionando: Deus, o Senhor esqueceu? O Senhor não me ama mais? O Senhor não cuida de mim? A gente faz beicinho diante das situações. Na nossa cabeça parece que Deus, o Deus imutável, na nossa cabeça ele varia. Na nossa cabeça ele oscila entre um Deus bom quando cuida da gente e um Deus que não é bom, que não nos ama, quando parece que ele não está cuidando. O verso 75 que a gente leu, se você der uma olhada aí, ele mostra que a teologia do salmista era uma teologia centrada na palavra de Deus. Por isso que o tempo inteiro ele fica repetindo palavra de Deus, preceitos de Deus, decretos de Deus. Porque aquilo estava na cabeça do salmista. E o que ele estava passando começa a revelar para a gente uma teologia que é onde a gente tem que centrar a nossa vida e a nossa existência. Quando ele estava no meio dos problemas, ele diz aí que ele estava passando por aflições, o que ele faz? Ele se revolta? Ele começa a se questionar: Deus, cadê o Senhor? Não. O que ele diz? Os juízos de Deus são justos. E aí a gente fica perguntando: por que o salmista fala isso? Primeiro, porque ele sabia que o que ele estava passando, aquelas aflições que ele estava sentindo na vida dele, ela tinha uma relação com a forma como ele mesmo estava se comportando diante de Deus. Volta no versículo 67 e dá uma olhada no que diz lá. Ele diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado. Então o salmista estava com consciência que o que estava acontecendo com ele naquela hora era o tratamento de Deus. Como
O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 6, o salmista tinha certeza, tinha convicção que o Senhor disciplina aqueles a quem ama. E ele educa todo aquele que ele recebe como filho. Então o salmista, de certa forma, ele se tranquiliza e se apoia na certeza de que o que ele estava passando vinha de Deus e iria culminar para o bem dele. No verso 71, se você olhar aí, ele vai dizer uma coisa que para a gente parece loucura. Ele diz assim: foi bom eu ter passado por aflição. Daí você pergunta: salmista, para aí, como assim foi bom você ter passado por aflição? Por acaso você é masoquista? Por acaso você gosta de sofrer? Ele diz: não, é porque o meu sofrimento, a minha aflição tem um propósito, e o propósito está descrito aí no versículo. Ele diz assim: sabe para quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Ele aprendeu mais sobre Deus e sobre a sua palavra no meio da aflição. A aflição, de certa forma, ao invés de afastar o salmista de Deus, ao invés de que ele começasse a levantar uma série de dúvidas a respeito de Deus, as aflições o conduziram para mais perto dele e para mais perto da sua palavra. No versículo 72, ele vai além e ele diz uma coisa que é maravilhosa. O salmista chegou a um ponto que a vida dele, chegou a um ponto na vida dele que ele descobriu que a palavra do Senhor é mais preciosa do que as riquezas, é o que ele está dizendo aí. Ele havia aprendido, de alguma forma, por causa das aflições, no meio delas, entendendo o seu propósito, ele estava se deliciando em Deus e se deliciando na palavra do Senhor. Parece que o apóstolo Paulo ecoou isso que o salmista estava dizendo, essa percepção do salmista de Deus e da sua palavra, quando ele escreveu aos Filipenses no capítulo 4, de 11 a 13, quando ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado como exaltado, em tudo tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, de abundância e de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente aquilo que o salmista está expressando aqui. Mas o sofrimento do salmista, as aflições dele, revelam uma teologia centrada na palavra de Deus que muitas vezes a gente não consegue revelar. Mas o salmista nos ensina mais, ele vai além. E ele, de certa forma, mostra que se a nossa teologia for completamente centrada na palavra de Deus, ela vai revelar uma coisa muito mais legal, muito mais maravilhosa, é que nós pertencemos a Ele. Nós somos de Deus. E por causa disso, Ele cuida de nós. Olha o que diz o verso 73. O salmista diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. As tuas mãos me deram forma. O Senhor é quem me criou. O Senhor é meu dono. Foi o Senhor que me fez. Como o Salmo 139 de Davi, é como se ele dissesse: olha, eu sei que o Senhor me teceu no seio de minha mãe. Eu sei que eu fui criado de um modo assombrosamente maravilhoso. Eu sei que enquanto eu estava no ventre da minha mãe, e era uma substância ainda informe, a minha história estava nas suas mãos. E o Senhor dava conta de todos, de absolutamente todos os meus dias. Então o salmista, ele sossega o coração nessa certeza de que ele pertence a Deus, que o Senhor Deus é quem o havia feito e que ele podia confiar em Deus. Mas nós pertencemos a Deus não somente porque Ele nos fez, porque a boa teologia diz que nós pertencemos a Deus não somente por direito de criação, mas nós pertencemos a Deus também por direito de redenção. Sabe por quê? Porque numa hora
quem lê o livro de Gênesis sabe que os nossos pais, Adão e Eva, teve uma hora que eles viraram as costas para Deus e eles disseram, não queremos mais saber do Senhor. A partir de agora, nós é que vamos definir o que é bom e o que é mal para a nossa vida. A partir de agora, nós somos autônomos, Deus. A partir de agora, meu corpo, minhas regras. E eles se afastaram de Deus. E eles não quiseram mais saber de Deus. Essa é a nossa condição. Nós estávamos longe de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas a Bíblia diz que nessa hora que nós éramos inimigos dele, Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne e morreu por nós. E quando ele morre por nós, a Bíblia diz que ele grita, tetelestai, está consumado, o preço está pago, eles se afastaram, eles agora eram escravos do pecado, mas eu paguei o preço deles para os resgatar. Então nós pertencemos a Deus, irmãos, não apenas porque Ele nos criou, mas porque Ele nos comprou de volta para Ele. E se Ele nos comprou de volta com tanto amor, nós podemos crer que Ele continua cuidando dos nossos dias. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículos 38 e 39, Paulo diz assim, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, quando a nossa teologia não está muito centrada na Bíblia, porque a gente começa a questionar Deus e se afastar dele, a gente precisa lembrar que Ele é o nosso dono. E que nós pertencemos a Ele, e Ele cuida de absolutamente tudo aquilo que a Ele pertence. Mas o salmista vai mais adiante, e ele nos ensina outra verdade maravilhosa, é que esses que são dele, esses que ele comprou para si, agora eles fazem parte da família de Deus. Isso é outra coisa maravilhosa que está aqui. Olha aí o que diz o versículo 74. O salmista diz assim, olha, na verdade ele não diz, ele canta, né? Porque o salmo é uma canção. Ele diz assim, alegraram-se os que te temem, quando me viram. E ele vai no versículo 79 e diz, voltem-se para mim os que te temem. O salmista está dizendo que não passou pelas aflições sozinho. Aqueles que temiam ao Senhor se juntaram a Ele, e de alguma forma se alegraram no meio das aflições, porque viram que o Senhor continuava cuidando do salmista, e eles davam glórias a Deus. Você já deve ter vivido essa experiência, que você vai visitar alguém num leito de hospital. Ontem eu e Fabrício conversamos sobre isso, né, Fabrício? É o lugar que a gente se sente menos à vontade, é no hospital. É o lugar onde a perna da gente fica bamba, a gente começa a suar frio. Mas a gente, quando vai visitar alguém, um irmão ou uma irmã no hospital, e a gente vai com esse pensamento, ai Deus, me dá um versículo, fala alguma coisa comigo para que eu possa confortar o coração daquele irmão, para que eu possa levar algum consolo para a vida daquela irmã. E aí, de alguma forma, a gente chega naquela visita, e o comportamento do irmão e da irmã fala tanto no nosso coração, que em vez da gente confortar, a gente sai de lá completamente consolado e confortado. Você já deve ter vivido isso. Mas você pode estar do outro lado da experiência. Você pode ter passado por um problema em que você foi consolado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pela família de Deus. Eu lembro, irmãos, que na última quinta-feira, dia 13, seria aniversário do meu pai. E há 3 anos ele faleceu, e foi um dia muito triste para mim e para minha família. Foi muito duro. Foi um golpe assim no meu coração. Foi um negócio triste demais. Mas eu lembro de uma coisa que foi maravilhosa, que é lá, quando eu soube da morte, fui para o hospital, já tinha irmãos comigo. A irmã Tâmara, que não sei se está presente, mas se não tiver, deve estar ouvindo na internet, ela não descolou de mim. Ela foi como uma irmã grudenta, a oferecer o ombro. E no outro dia, no dia do culto fúnebre e no dia do enterro,
Vários irmãos aqui da igreja, da primeira igreja, estavam lá para me dar um abraço, para me consolar, para me oferecer o ombro. Vocês não têm ideia do quanto isso é como um bálsamo. Foi como um tratamento de Deus para a minha vida. Foi como um carinho de Deus para mim dizendo: filho, eu entendo a sua dor, mas eu estou com você. Eu estou com você. Então, aquelas mãos, aqueles braços que me abraçaram, aqueles ombros que eu pude me encostar, foram mãos, braços e ombros de Deus. E isso é uma das coisas mais maravilhosas, é um privilégio de que só quem pertence à família de Deus entende. Eu conversava outro dia desse, né, Fabrício, que às vezes a gente vai para outro lugar. O filho dele, né, Tiago, que talvez esteja ouvindo também, está lá na Holanda e tem a mesma sensação que você pode ter, a Fabíola, né, mais a família, estão lá agora lá em Buenos Aires. Se eles forem a uma igreja, quando você chega lá, você tem uma sensação estranha, e é um mistério, porque você se sente em casa. Você tem a percepção, uma sensação que ali está a sua família, mas você nem conhece aquelas pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? É a bênção de pertencer, não só a Deus, mas a pertencer à sua família. Glórias a Deus. A gente pode, na família de Deus, falar aquilo que Paulo disse para que a gente fizesse, né, lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, no verso 15. Nós podemos nos alegrar com os que se alegram e podemos chorar com os que choram. Isso é um privilégio, irmãos. Você não faz ideia do tamanho desse privilégio. Por isso que a gente não pode se afastar. Tem muita gente querendo viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em casa. Tem muita gente querendo servir a Deus apenas assistindo a cultos na internet. Não quero dizer que isso não seja importante, que você pode ouvir uma mensagem abençoadora, mas é no meio do povo de Deus, é no meio da eclésia, é no meio da igreja, que o óleo de Deus desce, que o Espírito Santo se manifesta, e o Espírito Santo nos abençoa. É no meio do povo de Deus que a gente precisa passar pelas aflições, irmãos. É como se o salmista estivesse dizendo para a gente duas coisas. Uma, não sofra sozinho. Duas, não deixe que o seu irmão, que a sua irmã sofra sozinho. Mas o salmista vai mais e nos acrescenta uma última verdade que eu queria explorar nesse texto, que está lá no verso 76. É que os que pertencem a Deus e que fazem parte da sua família, eles podem contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Olha aí o que diz o verso 76. O salmista diz assim: venha, pois, a tua bondade consolar-me. Do verso 77 ele completa: baixe sobre mim as tuas misericórdias. Essa é uma certeza que podemos ter nos momentos de aflição, podemos contar com a bondade e com a misericórdia de Deus. Davi tinha essa mesma percepção. Davi, que fazia parte da família de Deus, do povo de Deus, ele revela naquele texto que talvez seja o mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Davi começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor. E na tradução mais correta ele diz: ó, de nada, por causa disso, de nada eu sentirei falta. E sabe por quê? Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a vara e o cajado do Senhor me confortam, me consolam. E ele diz mais: eu sei que eu estou passando nesse vale escuro, mas ele vai me levar até as águas de descanso. É o que diz o Salmo. Por isso ele conclui no verso 6 do Salmo 23, ele diz assim: certamente bondade e misericórdia me seguirão. Meus irmãos, vocês já tiveram a sensação de ser seguidos? Ou às vezes a impressão de que você está sendo seguido, que você olha meio assim, você apressa o passo, você vai mais rápido, e aí parece que o passo está atrás de você, aí você começa, o coração já vem na boca. Você está entendendo? Nós não precisamos ter medo, porque o que está nos seguindo, na tradução melhor, quem está correndo atrás de nós,
porque o Salmo diz isso no hebraico. São a bondade e a misericórdia do Senhor que estão no nosso encalço. Então, irmãos, quando a gente está passando por aflição, quando a gente está passando por problemas, e a gente acha que a gente está num lugar inalcançável, a gente precisa lembrar como salmista, e como Davi revela no Salmo 23, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia vão me alcançar. Glória a Deus. Mas é muito lindo isso, porque essas verdades, de certa forma, que o salmista está nos revelando aqui no Salmo 119, nessa passagem que a gente leu, é que as aflições de hoje, a gente precisa ter sobre elas determinada perspectiva. E é aquela perspectiva de que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Explico. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, 18, ele diz assim, que ele estava certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É o que Paulo diz. Sabe o que isso tudo nos lembra, irmãos? Que nós estamos de passagem aqui. Eu li em algum autor, pelejei para lembrar ele enquanto preparava esse sermão, que diz assim, a gente às vezes quando vive um momento alegre, um momento gostoso, quando a gente está na presença dos irmãos, e é gostoso demais, a gente quer de certa forma eternizar isso. E aí vem um problema, a gente fala, puxa vida, eu queria estar vivendo aquilo de novo. Por isso que a gente é tão nostálgico. Por isso que a gente sempre tem a noção de que o tempo presente parece que deu uma piorada. Antes era tão melhor, antes era mais gostoso, antes era muito mais legal. A gente está perdendo de vista o que Deus tem preparado, que é muito, mas muito melhor. Sabemos, irmãos, que chegará um dia que Deus nos levará até as águas de descanso do Salmo 23. Sabe por que a gente sabe? Dá uma visitada no final da Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 21, diz um negócio que é uma das coisas mais fantásticas e emocionantes que tem. Diz que Deus, o nosso Deus, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E que nós habitaremos com Ele para todo sempre. Então, irmãos, não tem aflição, não tem dor, não tem problema que dure para sempre. Por que a gente pode ter certeza nisso? E o salmista tinha essa certeza? Porque a gente conhece o final da história. É como se a gente pegasse um livro para ler e fosse para as últimas páginas e lesse o final. Tudo bem que isso parece uma coisa sem graça, né? Em se tratando de um livro. Mas em se tratando da história da nossa vida, isso é absolutamente tudo. Saber que a gente tem um Deus que um dia vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima e nós habitaremos com Ele para sempre, esse final é apoteótico, irmãos. Nem o melhor filme de Hollywood pode prever um negócio tão incrível, tão absurdo, um negócio que fale tanto a todos os nossos sentidos. Mas até lá, irmãos, a gente precisa aguentar firme, como diz Paulo aos Filipenses, porque aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, e que como salmista, nos acheguemos mais à sua palavra, para que a nossa vida se encha de esperança. E mesmo nos momentos em que passemos por aflições, a gente lembre, como salmista, que Ele, o nosso Deus, continua sendo bom, e que Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos?